Boas! Hoje vamos falar sobre o controle de formulário e vamos utilizar então Power Apps para vermos como é que funciona este comando. Fica por aí? É já a seguir. Olá, bem-vindo a mais um vídeo, eu sou o João Teixeira e hoje vou-te falar sobre um dos controles mais importantes que nós temos quando desenvolvemos aplicações de ecrã em Power Apps, e esse controle é o controle de formulário. Ou seja, já vimos, por exemplo, o controle de galeria e juntamente se calhar com a galeria e o formulário e mais as tabelas, provavelmente serão estes os três elementos mais importantes que nós temos dentro do desenvolvimento de uma aplicação em Power Apps. Então, vou-te falar sobre o controle em si. Vou-te falar sobre alguns modos em que o formulário normalmente é aplicado e também algumas expressões que vamos utilizar para trabalhar com o formulário, assim como os vários cartões ou os vários campos que compõem o formulário. Por isso, vamos passar para o ecrã para poderes ver então como é que funciona o controle formulário. Olá de novo, já estou então aqui no nosso ecrã do Power Apps e inclusive já comecei uma aplicação para poupar aqui algum tempo do tutorial e na minha aplicação que se chama Exemplo de Formulário, eu já coloquei aqui algumas definições, vou só colocar aqui as definições para poderes ver, ou seja, coloquei aqui o limite de células dos dados, embora a base de dados que vou utilizar não seja assim tão grande, e também tenho aqui nas atualizações os controles e temas modernos, porque vou utilizar dois controles modernos, mais especificamente a tabela e o controle formulário. Juntamente com alguns botões também já são os botões mais modernos. Ok, então vamos começar com o seguinte, este primeiro ecrã vou dar o nome de ecrã Home, e vou ter já um segundo ecrã, novo ecrã, e este segundo ecrã vai ser então o ecrã do formulário, Form, ok? Então, significa que vamos ter um ecrã inicial onde temos a tabela com os dados e vamos ter um formulário que nos vai permitir inserir dados nessa tabela. Essa tabela, vou dar um exemplo de uma tabela de Excel, porque muitas vezes, se calhar pensamos na lógica de utilizar de VBA, por exemplo, para criar um formulário, um interface para preencher uma base de dados simples em Excel, e por que não então ligar essa base de dados de Excel ou esse livro de Excel ao Power Apps e fazer o trabalho muito mais fácil com o Power Apps sem grande código e em vez de estarmos a utilizar o VBA, está bem? Esse é o foco aqui deste cenário hoje, principalmente mostrando o controle formulário, mas perceber que às vezes conseguimos fazer algumas coisas que são relativamente simples sem termos que dar uma volta muito grande, neste caso especificamente utilizar o VBA, ok? Então a primeira coisa que eu vou fazer depois de ter os ecrãs é ligar à minha base de dados, ou seja, temos aqui o botão das bases de dados, vou adicionar dados e vou adicionar dados, neste caso através de um conector, e o conector vai ser o Excel Online, ou seja, basicamente vamos ter aqui a lógica de ter o nosso fecheiro no OneDrive. Essa é a parte importante, porque o fecheiro tem que estar disponível na cloud para podermos utilizar. Então, Excel Online, se eventualmente não tiveres o primeiro acesso ao Excel Online, vai ser necessário fazer o teu login, mas depois de fazeres o login aparece-te aqui basicamente todos os sítios onde podes ir buscar os ficheiros de Excel. Eu vou buscar ao OneDrive e no OneDrive vou novamente ao OneDrive e tenho aqui alguns tutoriais, tenho aqui alguns uma tabela, um ficheiro de Excel que tem uma tabela lá dentro e é este ficheiro que eu vou utilizar. Então a tabela chama-se Departamentos, vamos ligar à nossa tabela de Departamentos e isto é importante, ou seja, podes utilizar um ID em que o Power Apps vai utilizar ou vai criá-lo por nós, porque tem que haver sempre um ID único e exclusivo no registro da tua tabela, mas eu por acaso na tabela já utilizei aqui, ou tenho um ID, que é apenas uma coluna que tem um número, e esse número vai ser o meu registro único e o ID, o que significa que vais perceber que este campo é obrigatório, e depois vamos perceber nos modos do formulário como é que nós podemos trabalhar esta lógica, e por isso ligamos a nossa base de dados. A base de dados aparece logo aqui e basicamente temos o acesso à nossa tabela. Então, a seguir a esta lógica, eu vou voltar então à vista da árvore e vou para o ecrã inicial, Home, e a primeira coisa que vou fazer é inserir uma tabela, só para visualizar os dados, ok? Então vou colocar uma tabela e esta tabela vai se ligar ao meu fecheiro de departamentos e vou então aqui aos campos, editar os campos e vamos editar os campos e vamos adicionar então o ID. Vamos adicionar o nome, o apelido, o departamento, o salário base, a idade e o sexo. Ok, então temos aqui a nossa tabela com os nossos dados e basicamente eu consigo ver então aqui
um registro ou os meus registros da minha tabela, e se eu aceder logo à pré-visualização da minha aplicação, já consigo ver a minha tabela com 20 registros e, como podes ver, temos aqui alguns valores já atribuídos, ok? Então, basicamente, esta é a nossa tabela. O que eu quero fazer? Este primeiro ecrã é só para consultar os dados. Eu quero passar para outro ecrã e nesse ecrã eu vou querer visualizar o formulário. Então vou só abrir aqui um bocadinho de espaço para poder ter mais alguns botões e vou-te mostrar um controle novo que é, em vez de utilizarmos o ícone antigamente, não há nada antigo no Power Apps, o Power Apps é muito recente, mas o ícone antigo tinha a possibilidade de interagir e fazer a propriedade onSelect. Agora este ícone é apenas um ícone, significa que tu podes ter o botão e o botão pode ter um ícone. Então vamos inserir um botão, ok? E este botão vamos colocá-lo aqui e vamos utilizar este botão. Vou só colocar aqui BTN e vamos fazer consultar BTN form, por exemplo, para ir para o formulário, ok? E então, o texto podemos colocar um texto, podemos só colocar um ícone. Eu vou colocar aqui uma informação para poder ir buscar informação, pode ser qualquer coisa assim, info, e vamos buscar aqui a info, entre aspas, do nosso colaborador. Ou seja, quando eu clicar num determinado colaborador, vou buscar aqui a info para poder ver ou para criar um novo colaborador, se for o caso. Mas eu vou aproveitar e também fazer já uma cópia deste botão e fazer um segundo botão, e este botão vou só fazer um atualizar, um refresh, ok? Porque vamos atualizar a base de dados e, apesar dele atualizar relativamente bem, podemos sempre colocar aqui um botão para fazer um refresh, e este vou colocar apenas o ícone, para poderes ver, só o ícone, ok? E tenho aqui o botão só para refresh. Depois já vou criar as expressões a seguir, mas vamos começar então pelo formulário. Então vamos passar para o formulário, e no nosso formulário, deixa-me só também dar aqui o nome à minha tabela, vou-lhe chamar dados, por exemplo, e vamos então agora ao formulário. No formulário vamos inserir o nosso controle de formulário. Temos aqui então o controle de formulário. E o controle de formulário tem a base de dados para nos ligarmos. Se não utilizares aqui, podes sempre ligar cá em cima, mas vamos já ligar aqui à nossa base de dados de departamentos e vamos buscar os campos da mesma forma, ou seja, vamos adicionar campos tal e qual como na tabela normal. Então vamos pôr o ID, vamos pôr o nome, vamos pôr o apelido, vamos pôr o departamento, vamos pôr o salário base, o sexo e a idade e adicionar os nossos campos. Ok, então temos aqui o formulário e este formulário não é preciso ser assim tão grande, eu vou colocar aqui só uma coluna, o esquema pode ser vertical e o modo pré-definido vamos assumir para já que é o modo de edição, ou seja, eu vou-te falar sobre estes três modos: o modo novo para criar um novo registro, o modo editar para editar o registro e o modo ver só para consultar a informação. O que significa que tenho então aqui o meu formulário e eu vou criar aqui já alguns botões. Este primeiro botão vou utilizar ou vou chamar-lhe novo, ou seja, BTN novo, ok? E vamos colocar aqui novo registro ou adicionar, por exemplo, e vamos colocar aqui um ícone tipo um sinal de mais, pode ser, ok? Depois vou colocar aqui outro botão, este vai ser o botão de editar, e vamos colocar aqui editar, para percebermos bem o que é que estamos a fazer nos modos. E para editar vou pôr aqui qualquer coisa como, sei lá, posso pôr aqui um AB, ok? E copy-paste outra vez e vou ter aqui o modo visualizar, ou seja, ver. E vamos colocar aqui o botão que se chama BTN ver, e em termos de ícone vamos colocar aqui um ícone tipo um olho, ok, pode ser este. Então, o que eu te quero mostrar aqui com estes três botões são os três modos de trabalhar o formulário, mas depois também podemos utilizar a interação do formulário, ou seja, submeter registros, remover ou fazer um reset, e por isso vou aproveitar e pegar neste comando, e agora cá em baixo vamos então utilizar agora a lógica de submeter. Por exemplo, podemos pôr aqui gravar e este botão vai ser o botão gravar, ok?
ok? E vamos colocar aqui um save, por exemplo, ok? E depois vamos fazer um cancelar, outro botão para cancelar. Imagina que estamos a meio de um registro e queremos cancelar, e por isso cancelar. E temos então aqui cancelar. E vamos colocar aqui este ícone, pode ser. E por último, copy, paste, copiar e colar. Vamos ter um para reset, ou seja, btn reset. E este vamos pôr aqui o cancelar. Vamos lá ver. Este pode ser o cancelar, ok? E este pode ser o remover, aliás. btn remover. E este pode ser para remover o registro. Remover. Ok. Então, vamos colocar aqui o delete. Ok, então temos o cancelar, o gravar e o remover. Então temos todo o interface da nossa aplicação disponível para podermos então começar a trabalhar. Agora vais ver que a lógica é muito simples, vamos só colocar algumas expressões para interagir com o nosso formulário. Então, primeira coisa, vamos aqui ao botão btn form. O que é que nós vamos fazer com este botão btn form? Vamos utilizar a expressão que se chama edit form, porque vamos colocar o nosso formulário, deixa-me só colocar aqui o formulário, o nome, e agora sim, vamos aqui ao nosso btn form e edit form e vamos buscar o nosso formulário, ok? Então, quando clicamos neste botão, on select, vamos editar ou colocar o modo do nosso formulário em modo editável. Mas eu quero aproveitar e navegar, navigate, vamos utilizar a expressão navigate e vamos navegar para o ecrã form. O que significa que se eu fizer apply ou se fizer play para poder testar, se eu clicar aqui info, aparece a vista do formulário, o formulário está em modo edição, mas não se vê nada. Então há aqui um aspecto que tens que perceber dentro dos formulários, que é, tipicamente utilizamos um formulário para criar registros ou para editar registros, é o normal. Mas o nosso formulário, para poder estar em modo de edição, nós temos que ter aqui a data source, que é a nossa origem de dados, a base de dados que estamos a trabalhar, mas depois temos também uma das opções ou uma das propriedades mais importantes, que é item. Porquê? Porque nós vamos ver o item que nós queremos editar. Então vamos buscar a nossa base de dados, neste caso a nossa tabela dados, e vamos buscar o item que tiver selecionado, dados selected. Então, se calhar dá jeito de ter aqui um botão para voltar à base. Vamos pôr aqui o btn home, mais um botão, btn home, e este vai ter uma casita, por exemplo. Vamos pesquisar home, ok? E home, ok. Então, este botão vai navigate para o nosso ecrã home. Então agora vamos lá ver. Se eu estiver no ecrã do formulário, neste momento ainda não consigo ver nada, faço home. Agora, na minha base de dados, se eu clicar num registro qualquer, clico mais info, ou para ir buscar informação, e já estou a ver o registro que eu preciso de atualizar. Só que a questão é, neste momento o meu formulário está editável e eu quero poder criar o formulário só para visualizar, só para editar ou para adicionar, ok? Então vou-te pedir para reparares aqui neste asterisco, porque quando estivermos a consultar, este campo não aparece para poder mexer. E teoricamente é um campo que não deveríamos mexer. Então vamos lá ver. O que eu quero agora fazer é o seguinte. Neste botão adicionar, eu quero definir o estado do meu formulário para new form. E vai ser o meu formulário. Ou seja, o nosso formulário. Ok. Agora, com este botão, eu quero fazer o modo edit form e vou colocar o nosso formulário. E com este botão, eu quero o modo view form do nosso formulário. Ok? Então, para percebermos bem aqui os modos de formulário, eu vou inserir aqui uma etiqueta de texto. Vou colocar aqui um texto e vou só colocar aqui o estado, podemos dizer assim, estado ou modo do formulário. E vou colocar então aqui uma expressão
que vai ser aqui o nosso formulário, e vou colocar o modo do formulário, mas depois tens o display mode, que são coisas diferentes. Também o modo do formulário é o modo de interação do formulário. E então, como podes ver aqui, o estado do formulário neste momento está no modo 0. E eu vou fazer um copy-paste desta etiqueta de texto, porque agora vou pôr o display, que é do nosso formulário, o display mode, ok? E então, como podes ver, ele está em modo edit, mas agora repara, se eu fizer play, se eu clicar em adicionar, ele agora passa para o modo edit, aliás, modo add, aqui já está no modo 1, deixa-me só visualizar aqui, ok, view alterou, editar também, e só o adicionar é que passou aqui para edit, mas obviamente ele está editável e essa é a lógica, mas percebe aqui o modo, ok? Modo 0, 2, 1. Então significa que nós conseguimos ver o modo do nosso formulário para podermos mexer conforme a interação que quisermos fazer, ok? Então, foi isso que eu alterei aqui e não sei se reparaste, mas se eu colocar então o modo de ver, o ID aparece só de leitura e não é obrigatório, porque os campos obrigatórios aparecem com um asterisco. Em modo editar, podemos alterar e adicionar. Só que repara, ainda não conseguimos fazer nada porque temos que submeter, cancelar ou remover o nosso formulário. Então vamos lá, submeter os dados do formulário. Simples. No botão gravar, temos apenas o comando submit form e vamos submeter o nosso formulário. Apenas isto, ok? Podes só fazer esta lógica, mas tipicamente podemos ter aqui mais algumas interações que podem ser feitas assim que submetemos o formulário. Por exemplo, podemos criar outra expressão e essa expressão pode ser a expressão com a função notify ou com a expressão notify. Para dizer aqui, assim que for submetido, para darmos uma informação ao utilizador. Claro que podemos ter um ecrã adicional, etc, mas aqui só uma mensagem. Então vamos colocar formulário submetido com sucesso, ok? E vamos colocar aqui o tipo de notificação, pode ser um notify success, ok? Mas podemos fazer ainda outra coisa, podemos fazer basicamente um navigate, por exemplo, para o ecrã home, ou seja, navegar para o nosso ecrã home. E também podemos fazer outra coisa, que eu vou colocar no botão a seguir, que é o cancelar, que é o reset form, para restaurar o formulário. Por isso, aqui também podíamos ter, basicamente, aliás, se calhar até dá jeito de ser antes, um reset form do nosso formulário. Ok, então, significa que aqui temos que ter os dois pontos e vírgulas, a última expressão não precisa de ponto e vírgula. Então este é o conjunto de etapas que vamos fazer dentro do nosso formulário. Eu vou só aproveitar este código, porque este código é aquele que eu quero utilizar também para o comando cancelar, ou seja, reset form, ok? Agora, no remover, eu quero remover um item específico se for necessário dentro do meu formulário. Esta expressão é um bocadinho mais complexa porque é a expressão remover, sim, mas para remover temos que saber qual é que é o campo que nós queremos remover. Então, eu não tenho nenhum tutorial onde falei sobre a função lookup, mas irei fazer em breve um tutorial também sobre algumas das funções mais importantes, ou ir fazendo alguns tutoriais sobre algumas funções mais importantes, onde irei falar na função lookup. Mas pensa na função lookup como o procv, ou o VLOOKUP do Excel, mas com duas vantagens, ou com duas situações. A função VLOOKUP serve para procurar uma coisa e devolveres outra. Em Power Apps, a função lookup serve para procurar só um registro ou para devolver algo correspondente, ok? Então, é isso que eu vou fazer aqui no remover, ou seja, vou utilizar a expressão remove, vamos lá colocar aqui a nossa expressão remove, e vamos remover dados da nossa base de dados, departamentos. Ou seja, ele pede uma coleção já sabemos o que é, eu já fiz alguns artigos e tutoriais sobre a coleção, mas aqui a coleção é a base de dados. A questão é que eu tenho que identificar qual é o item que vai ser removido. E o item eu tenho que saber encontrá-lo. E por isso é que vou utilizar a função lookup, ok? A função lookup pesquisa um item numa determinada base de dados, neste caso a nossa base de dados de departamento, e depois temos que colocar a nossa condição. E qual é a condição? Bem, o melhor
elemento para eu poder utilizar para encontrar um registro é pelo ID. Então eu vou dizer que na minha tabela de departamentos, quando o ID for igual à minha tabela dados selected ID, ou seja, esta é a correspondência que eu tenho, e depois há um pormenor aqui na função lookup que é, tu podes depois devolver alguma coisa. Se fizeres este ponto, vais devolver um valor correspondente. Como eu não quero devolver nada, só quero procurar, faço só isto, basicamente. Então vamos formatar o texto e temos então a remoção na tabela de departamentos, mas do quê? Do campo que eu conseguir encontrar quando o ID for igual ao ID selecionado, que é o ID selecionado, que vai para o formulário para poder editar. Então vamos lá ver. Em princípio já temos as interações praticamente todas feitas, ou seja, se eu fizer play e agora eu posso visualizar o controlo, posso editar o controlo, ou posso adicionar editar o controlo, editar o registro, ou adicionar um novo registro. Então vamos editar primeiro, vamos colocar aqui o Bruno e vamos aumentar o salário para 1500 e vamos gravar. Ok, formulário submetido com sucesso e o Bruno já tem o seu registro para 1500. Vamos alterar mais um, vamos colocar o Diogo. Clicamos no Diogo, mais info, ou vamos buscar informação e vamos colocar então o Diogo, atualizar a idade do Diogo, 33, gravar. E o Diogo já tem a idade gravada, ou seja, atualizada. Agora, vamos imaginar que eu tenho um determinado colaborador, vou colocar mais info e neste caso eu quero adicionar um novo registro, ok? Então, para já, eu tenho aqui o ID para poder definir e esse ID, teoricamente, é um ID que deveria ser automático. Mas como este vídeo já vai longo, eu vou mostrar-te esta lógica num próximo vídeo para poderes ver como é que podes colocar este ID mais dinâmico, bloqueado, para que ninguém possa colocar um ID duplicado. Mas deixa-me só cancelar para já, voltar ao separador, ao ecrã inicial e tenho aqui 20 registros, ok? Então vamos lá. Eu quero criar o registro 21, adicionar. Então vou colocar o registro número 21 e vamos colocar então aqui um novo nome, vamos colocar Rogério e vamos colocar Batista, por exemplo, o departamento comercial, o salário base vamos pôr aqui 2.600 euros, o sexo masculino e a idade vamos pôr 45. Então, se eu gravar, vamos ter então o registro submetido com sucesso e teoricamente temos aqui mais um registro que é o Rogério Batista, ok? Então, para terminar este vídeo hoje, e foi só para perceberes algumas interações que nós podemos fazer com o controle de formulário, vou só aceder aqui a este botão para refrescar. Claro, como viste, a base de dados refresca automaticamente, mas se for necessário fazeres um refresh, basta fazermos aqui um refresh e usar mais um comando, mais uma expressão que é a expressão refresh, e vamos refrescar os nossos departamentos. E temos então aqui a nossa base de dados, em que podemos atualizar a base de dados com um formulário simples e basta acrescentar informação, podemos submeter informação, podemos cancelar e podemos editar a informação. Vemos então em breve num próximo tutorial, espero que tenhas gostado. Se gostaste, não te esqueças de colocar um like e se achares que pode ser interessante partilhares com alguém, partilha o vídeo. Se tiveres alguma dúvida ou alguma situação que queiras mostrar dentro de um exemplo teu, coloca nos comentários, eu terei todo o gosto em poder responder-te e nós vemos então em breve no próximo vídeo. Até lá!